Saudar os irmãos com o Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 54 em diante. Queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos ministrando Sua poderosa, infalível palavra. Quero agradecer também ao nosso pastor mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de nós estarmos ministrando a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22, versículo 54. Amém? Todos acharam? Diz assim: então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. E uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passara quase uma hora, outro afirmava também: esse verdadeiramente estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizem. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Os irmãos passam até o nome de Jesus. Aqui nós estaremos falando nessa noite, irmãos, sobre o seguinte tema: quando o discípulo cai. Quando o discípulo cai. E nós iremos falar hoje sobre um pouco sobre a vida de Pedro, um discípulo do Senhor, a qual nós encontramos aqui uma situação não muito boa, pois aqui nessa situação nós vemos Pedro, ele negando a Cristo. E nós conhecemos um pouco da vida de Pedro, creio que a igreja também já ouviu falar sobre Pedro. Então hoje nós iremos tratar sobre esse tema. Sabemos que nós estamos no ano discipulado, e o tema que o pastor nos deu foi esse: quando o discípulo ele cai, quando o discípulo ele falha, quando o discípulo ele pisa no tomate. O que fazer, irmãos? Nós podemos aprender grandes lições através da vida de Pedro. A vida e o ministério do apóstolo Pedro é gratificante. Este homem que teve experiências extraordinárias em sua vida, com certeza ele nos ensina grandes lições, a qual nós podemos viver através das experiências que Pedro ele teve. Nós sabemos que Pedro ele era um pescador, ele e seu irmão. Nós vemos que quando Jesus ele encontra Pedro, Pedro estava pescando, e Jesus ali faz um chamado para Pedro, que Pedro viesse lhe seguir, que ele faria Pedro de um homem ganhador de almas, né? Ele ia pescar almas para o Senhor. E nós vemos que a Bíblia fala que Pedro então ele larga tudo e começa a seguir a Jesus Cristo. E ali nós vemos uma trajetória, uma vida com o Senhor. E a partir daquele momento nós vemos que Pedro ele começa a passar a ter algumas experiências com o Senhor, porque o Senhor ele nos chama, e a partir do momento que nós começamos a andar com o Senhor Jesus, nós passamos a ter experiências com o Senhor. Eu creio que cada um de nós aqui temos uma experiência que podemos falar, que nós vivemos com o Senhor. Pedro não foi diferente. Nós vemos que Pedro, a partir do momento que ele começa a andar com Cristo, ele passa a ter experiências na sua vida com Cristo. E assim o Senhor deseja também a nós, que
nós vamos ter experiências com Ele. Quantos desejam ter experiências com o Senhor? Você deseja? E Pedro, ele tinha experiência. Nós vemos que certa vez Pedro, ele anda sobre as águas. Quando uma vez Jesus ele manda os seus discípulos ir à frente. Ele estava ali no meio do mar, despedindo a multidão. E Jesus ele fala para que os seus discípulos fossem na frente, pegassem o barco e fossem na frente. A Bíblia fala que naquele mar havia uma grande tempestade e eles ali ficaram com medo. E Jesus ele vem andando sobre as águas. E quando os discípulos eles olham para Jesus, eles não reconhecem Jesus, eles pensam que era um fantasma. E Jesus ele se declara que era o próprio Cristo, que era Jesus que estava ali. E Pedro ele fala: Senhor, se realmente é o Senhor, mande que eu vou aí até o Senhor. E Pedro e Jesus disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro ele começa ali a andar sobre as águas. Nós conhecemos essa história. Depois ele veio ali o vento que vinha sobre a vida dele, o mar, e começa a se afundar. E Jesus pega na mão de Pedro e levanta. Nós vemos que Pedro ele estava ali na transfiguração do monte. Somente 3 discípulos teve esse privilégio de ver ali Jesus se transfigurando no monte. A aparição de Moisés, Elias ali no monte. Nós vemos Pedro, e quando Jesus ensina ele sobre o tributo, sobre o imposto, Jesus manda que Pedro vai ali no mar e lança ali seu anzol e pegasse uma moeda na boca do peixe. Nós vemos que Pedro estava, amados irmãos, ali quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Pedro estava presente, irmãos. Pedro havia vivido experiências extraordinárias com o Senhor, porque o Senhor nos chama para viver experiências extraordinárias com Ele. Aleluia. O Senhor deseja que cada um de nós tenhamos experiências extraordinárias com Ele. Aleluia. Todo mundo e todos que o Senhor Ele chama, amados irmãos, devem estar dispostos a viver essas experiências com o Senhor. Porque o Senhor nos chama para viver experiências com Ele. O Senhor nos chama para viver com Ele e ter essa comunhão. Eu fico vendo a vida de Pedro, amados irmãos, como este homem teve oportunidades, e como este homem, amados irmãos, ele aproveitou essas oportunidades que Jesus Cristo deu a ele. Nós vemos que isso levou a Pedro a ter uma fé um pouco mais elevada do que outros irmãos e do que outros discípulos. Veja que quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas dizem de mim, um se levantou e disse: um disse que tu és Elias, outro disse que tu és João Batista, outro disse que tu és Jeremias, o outro disse que tu és um profeta. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós, quem diz quem eu sou? E Pedro mais uma vez se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro ele sempre se colocava. Quando novamente a fé dos discípulos é questionada, Pedro novamente se levanta. Quando Jesus ele prega um sermão não muito bom, não assim muito que era agradável aos ouvidos das pessoas. A Bíblia fala que muitos ali eles vão embora e Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês também não querem ir com eles? E Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Veja, amados irmãos, que Pedro ele tinha uma fé mais elevada. Ele cria que o Senhor Jesus, sim, Ele era o Filho de Deus. Nós vemos isso na vida de Pedro. Ele sempre se colocava. Ele sempre era aquele que gostava de fazer, de colocar as mãos. Ele sempre se subtraía entre os demais. Deus, amados irmãos, Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. E quando nós nos deparamos, amados irmãos, com esses versículos, com essa passagem em Lucas, a qual também está escrita em outros evangelhos, a qual quando Pedro ele nega ao Senhor, quando Pedro ele diz que não conhece ao Senhor, parece que o Pedro, a qual nós acabamos de falar algumas referências sobre a sua vida, parece que não é o mesmo Pedro, aquele Pedro corajoso, aquele Pedro ousado,
que se ousava falar, ali questionar muitas vezes o mestre. Nós vemos que parece que não é o mesmo Pedro. Agora Pedro está negando a Cristo. Pedro está dizendo que não conhece mais a Cristo. Parece que as suas experiências que ele teve um dia com Cristo já não contavam mais. Parece que aquela fé que ele tinha em Cristo parecia que já não existia mais no coração de Pedro. E nós vemos, amados irmãos, aqui a queda de um homem. Nós vemos aqui a queda de um discípulo do Senhor Jesus. E será que nós, amados irmãos, estamos livres de negarmos a Cristo? Será que você já nunca passou por isso? Eu não estou falando somente em adultério, em pecado, em coisas pequenas. Muitas vezes nós negamos a Cristo. Muitas vezes nós nos deparamos caídos diante da presença do Senhor. E o que fazer, irmãos? Que posição nós devemos tomar? Nós vemos aqui na vida de Pedro algo que ele fez, que fez que ele se levantasse novamente. Nós vemos que a queda de Pedro teve alguns estágios, porque ninguém cai, amados irmãos, de um dia para o outro. Você não vê uma pessoa que cai na fé ou pratica algum ato e aquela pessoa fica ali caída. Isso não foi de um dia para o outro, não. Isso são estágios, são degraus que a pessoa ela vai caminhando e ela vai indo à queda, ao caminho da queda. Ninguém que você vê caído, isso não foi de um dia para o outro, não, irmãos. Isso é um ciclo, algo que está sendo gerado, produzido aos poucos. Muitas vezes essas pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, estão indo nesses caminhos, estão sendo levados, e quando vêm, estão caídas, estão prostradas. E eu vejo isso na vida de Pedro. Nós vemos, amados irmãos, que o primeiro estágio, ou o primeiro degrau que Pedro ele passou em sua vida, que houve na vida de Pedro, eu vejo a primeira referência que foi a sua alta confiança. Pedro, amados irmãos, no partir do momento, Pedro se tornou uma pessoa que confiava em si mesmo. Pedro se tornou uma pessoa que confiava em suas forças. Você vê, amados irmãos, ali em Mateus, no capítulo 26, versículo 31 ao 35, quando Jesus ele está falando daquilo que ele iria passar sobre a sua crucificação. No versículo 31 do capítulo 26 de Mateus diz assim: então Jesus lhe disse: todos esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho te dispensarão, mas depois eu ressuscitar irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós vemos aqui, amados irmãos, uma alta confiança de Pedro. Jesus estava dizendo que naquela noite todos se escandalizariam nele. E Pedro fala: ainda que todos se escandalizem em ti, Pedro usa o seu eu nunca me escandalizarei, Senhor. Veja que Pedro ele tinha uma alta confiança. Ele já não estava mais ali crendo no Senhor, que o Senhor poderia lhe ajudar, mas estava crendo em si mesmo. Eu, Senhor, eu jamais. João, Mateus, Tiago, sim, eles podem se escandalizar, mas eu não, Senhor. Eu não. Eu andei sobre as águas, eu tirei a moeda da boca do peixe, eu vi o Senhor lá no monte sendo transfigurado. Eu tenho experiências contigo, Senhor. Eu jamais. Eu, Senhor, te negar?
Eu? Não, Senhor, eu não. Pedro, amados irmãos, estava confiando em si mesmo. Isso é um perigo para nós. Isso é um perigo para o discípulo, quando ele acredita somente nas forças dos seus braços. E Pedro estava, amados irmãos, autoconfiante em si mesmo. E nós não podemos, amados irmãos, não podemos estar autoconfiantes. Pedro, ele colocou, amados irmãos, confiança no seu próprio eu, e assim começou a sua queda. Quando nós colocamos a nossa confiança no nosso próprio eu, aí começa a minha queda e a sua queda, pois a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, somente nele, irmãos. Se nós pregamos ou cantamos ou fazemos alguma coisa para Deus, não é mérito nosso, é mérito do Senhor, porque Ele que nos concede a sua graça para realizarmos algo para Ele. Não podemos usar das nossas experiências que temos para com Deus para acharmos que somos melhores do que os outros, porque perante aos olhos de Deus somos todos iguais. Todos nós necessitamos da sua graça, todos nós necessitamos das suas misericórdias. Não somos nada sem o Senhor, não somos nada sem o Senhor. Então não se apoia no seu eu, não se apoia naquilo que você está fazendo, naquilo que você está realizando para o Senhor, porque isso se chama graça. Graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão, sobre as nossas vidas. E Pedro se garantia com o seu eu faço, Senhor, eu conheço, eu tive experiência. Não, eles não teve, eu tenho, Senhor. Eu oro, eu vou para a igreja todos os dias, eu jejuo, eu acordo de madrugada, eu saio de madrugada para evangelizar. Eu, Senhor, eu faço isso. Eu te negar? Não, Senhor, eu não. Ele sim, ele estava confiando em si mesmo. E Pedro se começou a decair. Jeremias diz 9, 23, 24: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aquele que quer se gloriar tem que se gloriar no Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Davi tem um cântico tão lindo, logo na sua velhice. Ele diz lá em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33 e 34: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, Ele faz os meus pés como o das costas e firma nas alturas. Olha só que Davi nos ensina. Ele não, na sua velhice, nós vemos que Davi também aprendeu que Deus é a sua fortaleza, que Deus era a sua força, que Deus que firmava os seus pés nas alturas. Se nós estamos firmes, amados irmãos, na presença de Deus, é porque o Senhor tem nos dado força, é porque o Senhor tem firmado o teu pé, o meu pé, na sua presença. Porque o Senhor não firmar os nossos pés, amados irmãos, eu quero dizer, todos os dias nós estamos caídos, todos os dias nós iremos cair. Que se o Senhor não firmar o teu pé, o meu pé, na presença dEle, nós não conseguimos, irmãos. Nós damos um passo e caímos. Davi falava: Ele que faz os meus pés como da costa, é Ele que me firma nas alturas. É o Senhor, meu irmão. É o Senhor que está te firmando na presença. É o Senhor que está te firmando na casa dEle. É o Senhor que está te firmando. É Ele que está te dando força. É Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Pois o Senhor está te firmando na sua presença. Aleluias. Você se lembra quando nós vimos o mundo? Era tão difícil, né? Nós sabemos
tem novo convertido, estamos aquela área que nós estamos num processo de santificação, e muitas vezes nós vemos com tantas coisas no mundo, e é tão difícil às vezes largar, e Jesus vai trabalhando, mas a gente cai constantemente, a gente vai caindo, e o Senhor vai nos levantando, a gente vai caindo, e o Senhor vai nos levantando, a gente vai caindo, e o Senhor vai nos levantando, vai nos firmando. É aquilo que muitas vezes nos derrubava, hoje já nos derruba mais. Hoje não nos derruba mais, porque o Senhor firmou os nossos passos, meus irmãos. Aleluias! Nós não podemos, amados irmãos, confiarmos no nosso eu, porque a autoconfiança irá gerar em nós uma indolência, uma insensibilidade. Nós nos tornaremos pessoas negligentes. Isso aconteceu na vida de Pedro. Nós vemos que a autoconfiança levou a ele à indolência, levou a ele à falta de sensibilidade, à negligência. Nós podemos ver isso, amados irmãos, na vida de Pedro, lá quando Jesus estava, amados irmãos, orando no jardim de Betseba. Nós vemos que Jesus chama Tiago, João e Pedro para orar à parte com ele. E nós vemos, irmão, que quando Jesus ele vai um pouco mais adiante, depois ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E aquele momento não era hora de dormir. Aquele momento não era hora de estar cochilando, quem sabe. Aquele momento era hora de ele estar orando. Era hora de ele estar buscando a ajuda de Deus, porque Jesus já havia avisado eles que eles iriam passar por dificuldades. Então eles deveriam estar junto com o Cristo orando, porque o próprio Cristo estava orando. Mas eles dormem. Pedro ele dorme, porque a autoconfiança, amados irmãos, irá gerar em nós a indolência, a negligência, a falta de sensibilidade, assim como foi na vida de Pedro. Pedro estava dormindo, estava sossegado. A indolência é a falta de força do estímulo para atuar no momento oportuno. Nós vemos o versículo 45. Ali, amados irmãos, que levantando-se em oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que está dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentações. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade a Cristo e dispôs de ir com ele para a prisão e para a morte, agora está agarrado no sono do jardim do Betseba. Aquele mesmo Pedro que falou assim: eu vou contigo até a morte. Agora Pedro está dormindo, irmãos, porque a autoconfiança irá gerar isso em nós, a indolência, porque achamos qualquer coisa que acontecer aí, ó, eu estou de pé, eu vou conseguir, eu vou sair disso, eu vou sair dessa luta, eu vou sair dessa dificuldade. Então eu não preciso orar, eu não preciso buscar Deus, eu não preciso de nada, eu não preciso frequentar os cultos, não preciso, eu confio. Isso vai nos levar à negligência, amados irmãos. E essas pessoas muitas vezes, nós vemos na vida de Pedro, que a negligência, a indolência vai gerar em nós a precipitação. Pode ver isso na vida de Pedro. Nós vemos aqui em João, no capítulo 18, versículo 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, contando na orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha e não bebereis o cálice que o Pai me deu. Nós vemos que quando Jesus ali ia ser levado pelos romanos, Pedro ele se levanta e tira a sua espada e corta a orelha de Malco. Pedro ainda não tinha entendido os propósitos de Deus, o plano da salvação, que Jesus Cristo ele deveria passar por aquilo. E aí ele age precipitadamente, cortando a orelha de Malco, porque a indolência irá gerar em nós a precipitação. Se nós não buscarmos, amados irmãos, a orientação de Deus, no momento da dificuldade, no momento da aprovação, nós iremos, amados irmãos, agir precipitadamente. Isso foi outro degrau que Pedro estava caindo, agindo precipitadamente. Pedro, amados irmãos, tentava resolver as coisas do seu modo, com as suas forças. E isso, amados irmãos, gerou algo também nele. A precipitação levou Pedro a seguir Jesus de longe. Porque quando nós nos tornamos pessoas precipitadas,
Isso irá nos afastar de Deus, pois nós não estaremos vivendo a vontade do Senhor, mas a nossa vontade. Nós não conheceremos o querer do Senhor, nós não iremos reconhecer a vontade do Senhor, mas a nossa vontade. Seremos pessoas que viveremos conforme o nosso querer. E o nosso querer, muitas vezes, amados irmãos, irá nos afastar do nosso Senhor. Então veja o perigo da alta confiança, veja o perigo da indolência, veja o perigo da precipitação, porque a precipitação nos levará longe de Jesus. E assim estava Pedro, estava olhando Jesus de longe, estava olhando Jesus de longe. Ele foi, amados irmãos, em estágio, se afastando do Senhor, se afastando do seu mestre, porque dormiu e não orou, entrou na batalha errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Olha o perigo, meus irmãos. E seguindo Jesus de longe, o levou a negar a Cristo. Quando nós estamos longe do Senhor, nós temos uma facilidade, irmãos, de negar a Cristo. Quando nós não estamos participando mais da comunhão com Ele, nós temos facilidade de negar o Senhor. Quando eu não tenho uma comunhão contínua com Ele, porque já estou longe, porque estou vivendo conforme o meu querer. Não que o Senhor se afasta de nós, não, irmãos. O Senhor não se afasta de nós. Nós nos afastamos dEle. O Senhor jamais irá se afastar de você, meu irmão e minha irmã. Jamais Ele irá se afastar de você, porque Ele te ama. Mas na verdade nós nos afastamos do Senhor. Quando nós vivemos, amados irmãos, com o nosso querer, com as nossas vontades, isso irá nos afastar do Senhor. E nós, longe do Senhor, nós iremos negar a Cristo constantemente. E foi assim que nós vimos a vida de Pedro. Seguindo Jesus de longe, o levou a negar a Cristo. Nós vemos no versículo que nós lemos: Pedro negou a sua fé no Senhor e quebrou seu juramento em seguir a Jesus Cristo até a prisão e até a morte. Nós vemos isso no versículo 56 e 60 de Lucas, agora nós acabamos de ler. Diz assim: uma criada, vendo-o assentando ao fogo, fixou seus olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passando quase uma hora, outra afirmava: também esse verdadeiramente estava com ele, pois o Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que disse. Logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. É que nós vemos uma queda de um grande homem de Deus, irmãos. Pedro, ele cai. Pedro, ele pisa no tomate. Você veja que teve alguns estágios para que Pedro viesse chegar a essa negação. Quantas vezes nós estamos negando a Cristo, amados irmãos, por causa desses estágios? Para agirmos da maneira que nós queremos. Por muitas vezes estarmos achando que estamos fortes. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu caí por achar isso, irmãos? Por achar que eu tinha força, porque orava, porque subia um monte, porque muitas vezes gastava 2, 3 horas de oração nas presenças do Senhor. E muitas vezes eu olhava para os demais e não, Senhor, eu jamais irei fazer isso, Senhor. Não, isso não, Senhor. Confiando naquilo que eu fazia, irmãos. Confiando naquilo que eu estava praticando. Eu, Senhor, jamais. E muitas vezes, amados irmãos, Deus ele permite nós cairmos, para nós reconhecermos que não somos nada. Aleluia. Para reconhecermos que somos dependentes dEle, que a nossa força, amados irmãos, é dEle, não vem de nós. Aleluia. E Deus, eu vejo Pedro tão valente, irmãos. Eu vejo Pedro tão corajoso. Será que você não vê isso também na vida de Pedro? Nós vemos isso. Por que então Deus permitiu que Pedro viesse cair? Jesus permitiu para que Pedro, lá no futuro, amados irmãos, não fosse um homem estragado, um homem que pudesse escrever a sua carta e dizer: eu, o único discípulo que não neguei a Cristo,
eu, o único discípulo que fui a Cristo até a morte, não, Jesus teve que se retirar um pouco. Jesus teve que deixar um pouco Pedro ali, sem saber muitas vezes o que fazer, para ele reconhecer, amados irmãos, que sem ele nada poderia fazer. E muitas vezes Deus ele faz isso conosco. Às vezes parece que Deus está longe, não é? Não. Deus ele quer mostrar para você que você é dependente dele. Aleluia. Às vezes parece que Deus não está te escutando, não é? Não. Deus ele quer te mostrar que você precisa dele. Aleluia. Que você precisa buscar ele. Deus ele faz isso conosco, irmãos, porque somos homens e somos tão bobos, né? Somos tão bobos. Fazemos algumas coisinhas, muitas vezes nos achamos. Não, irmãos, não somos nada. A excelência é dele, somos vasos de barro somente. Somos vasos de barro somente. Somos vasos de barro somente. E Deus permitiu que Pedro passasse por essa situação, para que não viesse ali no futuro ser um homem soberbo, um homem orgulhoso. Agora nós vemos, amados irmãos, Pedro caído, frustrado. Se ele achava o melhor dos discípulos, agora ele se achava os piores dos discípulos por negar a Cristo 3 vezes. E quantas vezes nós estamos assim, não é? Prometemos tantas coisas para Deus. Senhor, eu irei fazer isso, Senhor, a partir de hoje, Senhor. Passa alguns dias, algumas semanas, estamos cometendo o mesmo erro, irmãos. Estamos praticando as coisas que falamos para Deus que não iríamos praticar. Estamos falando muitas vezes às pessoas, muitas vezes falamos que não iríamos falar. Às vezes estamos comentando coisas que muitas vezes falamos, não, ponto final, não irei mais comentar. Não irei fazer, não irei mais mentir, não irei mais. Não, Senhor, eu não mais. Aí passa algum tempo, estamos fazendo novamente, não é? Deus está querendo te mostrar, irmãos, que você é dependente dele. É ele que firma teu passo, pois é pela graça que somos salvos, irmãos, e esse não é um mérito nosso. Aleluias. A Bíblia fala em Provérbios, amados irmãos, no capítulo 24, versículo 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. No Salmo 37, versículo 23, versículo 4, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleites no seu caminho. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Aleluia. O Senhor está te sustentando com a sua mão. Você está na mão do oleiro, meu querido. Você está na mão do Senhor. Por isso que você está em pé. O Senhor ele tem prazer na restauração dos teus servos. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor tem prazer na restauração dos teus servos. Aleluias. Aleluias. Porque 7 vezes cairá o justo, e ele se levantará, porque ele está debaixo das mãos do Senhor. E o Senhor tem prazer em restaurar os teus servos, o teu justo. O Senhor tem uma restauração para a sua vida, meu irmão. O Senhor tem uma restauração para o teu coração. O Senhor quer te restaurar nessa noite. Aleluias. Aleluias. O Senhor quer nos restaurar nessa noite. Restaurar compromissos. Restaurar votos. Restaurar promessas. O Senhor quer restaurar-nos nessa noite, amados irmãos, pois Ele tem prazer na restauração dos teus servos. O Senhor não nos chamou para permanecermos caídos, irmãos, frustrados. Não. O Senhor nos chamou para permanecermos em pé nas suas mãos, porque Ele tem propósito na vida de cada um que quer estar presente. Então se levanta nessa noite, amados irmãos. Aleluias. Nós vemos, amados irmãos, que nós vamos à ruína, à queda. Nós queremos, amados irmãos, para longe do Senhor, mas a restauração não vem de nós. A restauração ela vem do Senhor. Glória a Deus. Porque ela tem prazer em restaurar os seus servos. A restauração
vem do Senhor. Nós vemos aqui, amados irmãos, o versículo 61, diz que Jesus, no momento que Pedro ele nega ao Senhor, a Bíblia fala que Jesus virou-se e olhou para Pedro. Ele olhou para Pedro. Pedro nega Cristo por 3 vezes. Somente Lucas cita isso. Ele fala que Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar, amados irmãos, aleluias, é um olhar de restauração. Aleluia, Jesus. É um olhar, amados irmãos, dizendo para Pedro: Pedro, tu me negaste, Pedro, mas ainda irei te levantar, Pedro. Tu me negaste, Pedro. Ah, Pedro, mas ainda você estará de pé. Ainda tirei de te usar, Pedro. Aleluia, Deus. Porque quando nós caímos, irmãos, o Senhor olha para nós com os olhos de restauração, pois Ele quer restaurar as nossas vidas. O olhar do Senhor é cheio de ternura e misericórdia. Basta um olhar dele e toda a dureza de coração cai por terra, irmãos. Basta o olhar do Senhor. E o Senhor está olhando para você nessa noite. E o Senhor está olhando para os nossos corações nessa noite. Como está o seu altar diante da presença do Senhor. O seu olhar produz em nós arrependimento. O olhar do Senhor, amados irmãos, produz em nós arrependimento. Gera em nós arrependimento. Quando você perceber que o Senhor está te olhando todos os dias, você está acordando, o Senhor está olhando para você, dizendo: filho, você vai se arrepender, porque todos os dias o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos arrepender diante da sua presença. Porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, amados irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E os olhos do Senhor, amados irmãos, nos leva ao arrependimento. Quando Pedro, amados irmãos, eu imagino, olhou para Cristo. Imagina o olhar do Senhor, machucado, pois estava ali cansado, havia sido chicoteado, cuspido nele, mas estava olhando com um olhar de misericórdia, de amor para Pedro, amados irmãos. Assim como Ele está olhando para a sua vida, e o seu amor nos traz de volta para o verdadeiro sentido da vida. O Senhor quer te dar sentido a partir de hoje. Quem sabe você não tem mais sentido da vida. O Senhor quer novamente trazer o sentido da vida ao seu coração. O Senhor tem um propósito na sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer te restaurar. Aleluias. E nós vemos que Pedro, ele sai dali. A Bíblia fala que Pedro, ele sai dali e chora amargamente, porque o olhar de Jesus gerou em Pedro arrependimento. E Pedro, ele se arrepende. Aleluias. Pedro, ele se arrepende. A Bíblia fala em Marcos que Pedro, ele cai em si. Pedro, ele sai dali e chora. Ele começa a chorar. Ele sente uma tristeza, amados irmãos, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Paulo ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 7 e 10, que a tristeza, segundo Deus, gera, amados irmãos, opera arrependimento para a salvação. Sabe quando você comete algum ato, você sabe que não agradou o Senhor, e vai passando algum tempo, e muitas vezes você não pede perdão, às vezes você se encontra triste. Às vezes essa tristeza vem da vontade de Deus para gerar arrependimento no seu coração, para gerar arrependimento no meu coração. Abra sua Bíblia para você ver esse texto, 2 Coríntios capítulo 7, 10. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, meu irmão. E muitas vezes Deus não lhe permite nós estarmos tristes, para que nós venhamos nos arrepender diante dele. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Aleluia. E Pedro estava amargurado, e Pedro estava triste com aquela situação, e Pedro se arrepende, irmãos. E o arrependimento é o quê? É mudança de atitude. Pedro, ele sai dali e começa a chorar. Ele se arrepende, amados irmãos.
Abra sua Bíblia agora em Salmos, no capítulo 32. Nós vemos aqui um salmo de um homem segundo o coração de Deus, que também errou contra o Senhor, que também pecou, mas entrou pelo caminho do arrependimento e foi restaurado pelo Senhor. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Veja que quando Davi havia pecado e ele se calou, ele disse que envelheceram os seus ossos pelo bramido do dia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja que até afetou o humor de Davi quando ele pecou contra o Senhor, porque a mão do Senhor estava sobre a vida de Davi. Havia pesado a mão do Senhor sobre a sua vida, porque o pecado da vida dos discípulos já era isso, amados irmãos. Já era isso em nossas vidas. A pessoa ela perde o humor, ela fica aquela pessoa seca, fria, gelada. Está faltando arrependimento. E ele diz no capítulo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Davi ele confessa o seu pecado que ele havia cometido contra Deus, e diz: confessei-te o meu pecado, a minha maldade, e não encobri. E diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste, e culpa do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. A tempo de ti pode achar, até que transborde muitas águas, estas a ele não chegarão. Aleluia, irmãos. Nós vemos que Davi confessou o seu pecado e ele foi restaurado também pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o arrependimento gera isso, irmãos. Restauração. Quando nós pecamos, se nós arrependemos contra o Senhor, se nós arrependemos diante do Senhor, isso irá gerar em nós restauração. O Senhor é fiel para nos restaurar na sua presença. E Pedro, amados irmãos, ele foi restaurado. Veja que isso vem da parte do Senhor. O Senhor olhou para Pedro e isso gerou arrependimento. E nós vemos também, amados irmãos, em Mateus 16:7, a mensagem especial a Cristo. A mensagem especial de Cristo a Pedro diz assim: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali sereis como ele vos disse. Por que Jesus mandou este recado especial para Pedro? Veja que quando Jesus ele ressuscita, ele parece para alguns discípulos, para algumas mulheres, e diz: vai e diga a Pedro, vai e diz aos discípulos. E a Pedro, ele cita o nome de Pedro. Veja que a intenção de Jesus de restaurar a vida de Pedro, porque Jesus sabia que essas alturas Pedro não se sentia mais digno de ser o seu discípulo. Por que Jesus falou o nome de Pedro? Porque Jesus sabia, irmãos, que naquele momento que Pedro estava, ele não se sentia mais digno de ser um discípulo do Senhor, porque o pecado irá gerar isso em nós. A queda irá gerar isso em nós. Nós nos sentiremos pessoas indignas de ser discípulos do Senhor. Aí nós não queremos mais vir nos cultos, não queremos mais vir da igreja, porque gera isso em nós, irmãos. Veja que o pecado irá nos afastar do Senhor. Pedro havia negado o seu nome, a sua fé, as suas convicções, o seu apostolado no Senhor. Pedro tinha pensado em desistir de tudo, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Aleluia. Ainda que você desista de tudo, saiba de uma coisa: o Senhor não desiste de você. Aleluia. Ainda que mesmo com o seu coração duro a essa palavra, saiba que o Senhor não desiste de você. Aleluia. Ainda que você essa palavra não é para mim, eu não preciso de restauração, o Senhor não desiste de você. Glória a Deus. O Senhor quer te restaurar, porque Ele quer fazer uma grande obra através da sua vida. Aleluia. E somente pessoas restauradas poderão restaurar outras vidas que estão lá fora. Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Precisamos ser restaurados pelo Senhor. Aleluia, Jesus.
Aleluias. O Senhor não desistiu de Pedro. E você acha que o Senhor irá desistir da sua vida? Enquanto a vida, amados irmãos, enquanto você está respirando, o Senhor não desiste de você. Glória a Deus. Ainda que muitas vezes nós com o coração duro, muitas vezes não queremos nos arrepender diante do Senhor, mas o Senhor Ele vem com o seu olhar manso, com a sua voz mansa, e fala aos nossos corações, porque Ele tem desejo de nos restaurar na sua presença. Aleluia. Ele tem desejo de nos levantar, assim como Ele fez na vida de Pedro, amados irmãos, Ele tem feito na vida de tantos, e Ele quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. Nós precisamos, amados irmãos, ser restaurados pelo Senhor constantemente. Aleluias. Não se conforma com o estado que você está vivendo, com a queda, porque Deus não te chamou para você estar prostrado, caído. Não, irmão. Deus não nos chamou para isso, não. Deus Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. Aleluia. E nós vemos aqui, amados irmãos, a restauração de Pedro. Nós vemos lá em João, no capítulo 15, quando Jesus ali interroga Pedro por 3 vezes, perguntando a Pedro se Pedro amava ele. 3 vezes Pedro nega Jesus, mas 3 vezes Pedro, ele disse: Senhor, eu te amo. Aleluia. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Deus deu oportunidade para Pedro ali, ele falar, ele declarar que ele amava o Senhor, porque nós não estamos isentos, amados irmãos, da queda. Não estamos isentos, não. Não é porque uma pessoa ela falha na fé que ela não ama o Senhor. Davi era o segundo homem do coração de Deus, irmãos, e Davi também ele falhou contra o Senhor. Mas imagina o momento que ele se volta para Deus e ele confessa seu pecado, Deus o lhe restaura, Deus o levanta novamente, amados irmãos. Assim foi na vida de Pedro. Agora você vê um contraste na vida de Saul, na vida de Judas, homens que tinham dificuldade de se arrepender diante do Senhor. Esses homens foram à ruína, ao suicídio. Mas quando nós vemos estes homens que erraram, porque Deus, amados irmãos, não está procurando pessoas perfeitas, super-homens. Não, irmãos. Deus conta comigo, com você. Aleluia. Homens frágeis, vasos de barro, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que somos barro, porque barro é frágil. Barro, qualquer coisinha está se quebrando. Mas estamos na mão do Senhor. Aleluia. Estamos na mão do Senhor. E quando nos quebramos e buscamos a presença do Senhor e nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos restaurar. Aleluia. Ele é fiel e justo para nos levantar novamente. Se eu estou aqui pregando é porque um dia o Senhor novamente restaurou a minha vida, meus irmãos. Eu não poderia estar mais aqui, mas o Senhor, com o teu olhar de misericórdia, com o teu amor e com a tua graça, nos restauraste na sua presença, amados irmãos. E o Senhor quer te restaurar novamente. Aleluia. O Senhor quer te restaurar novamente. Aleluia. Nós vemos que quando Cristo conversou com Jesus, nós vemos que Ele não lançou aquilo que Pedro havia feito, porque Jesus Ele não lança. Não. Você erra, Jesus nunca mais, Jesus vai ficar ali colocando a mão no seu rosto, você fez isso, isso, isso. Não, Jesus não faz isso, irmãos. Aleluia. Jesus não faz isso. Nós vemos aqui que Jesus ali ficou apontando o dedo na cara de Pedro. Pedro, me negaste, Pedro. Falei para você que era ruim, falei para você que você não prestava, Pedro. Não, Jesus não fez isso, não, irmãos. Jesus trabalha na nossa vida com amor. Aleluia. É com amor que Ele trata conosco, amados irmãos. Com amor, muitas vezes você endurece o coração, nós endurecemos o coração. Imagina se Ele tratasse assim, ó. Eu e você jamais estaríamos aqui, irmãos. Se nós estamos na presença do Senhor, porque Ele tem nos tratado com amor. Aleluia. É com amor que o Senhor tem nos tratado. O Senhor não lançou os pecados de Pedro no seu rosto, mas o Senhor restaurou a Pedro.
e levantou aquele homem, amados. E levantou aquele homem. Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Parafraseando, Jesus estava dizendo para Pedro: faça minha obra, Pedro. Faça minha obra. Dê continuidade, Pedro. Vai, esqueça o que aconteceu, Pedro. Vira a página. Porque aquilo que não nos mata, amados irmãos, nos torna mais forte. A queda de Pedro não trouxe, amados irmãos, a morte para Pedro, mas fez Pedro um homem mais forte na presença de Deus. Pois aquilo que não te mata lhe torna mais forte, meu amado. Aquilo que não nos mata nos torna mais forte. Sabe essa queda? Sabe aquilo que aconteceu? Que o Senhor permitiu para que você viesse se tornar uma pessoa mais forte na presença do Senhor. Porque aquilo que não nos mata nos torna mais forte. E Pedro se levanta, amados irmãos, como um guerreiro, como um servo na presença do Senhor. E nós conhecemos, amados irmãos, a história de Pedro. Foi difícil eu pregar essa mensagem porque eu já preguei esse tema nessa igreja. Não sei se os irmãos lembram, mas eu já preguei nesse tema. E eu perguntei assim: eu vou no velho esboço novamente, né? Preguiça de malhar o machado, né? Quando nós não queremos, né, trazer coisas novas, queremos ali para o velho esboço, né, pegar alguns tópicos do velho esboço e passar para o novo. E eu procurei os esboços que eu tenho em casa e não achei. Eu entendi, Senhor, que é uma mensagem nova dentro desse texto. É difícil com você pregar a mesma mensagem que você já pregou na mesma igreja. Vocês vão falar: não está repetindo a mensagem, não está orando, não está. Então é difícil. Então eu falei: Senhor, me dá uma nova mensagem. O Senhor nos deu, amados. E o Senhor quer restaurar a sua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele quer te restaurar nessa noite. E nós vemos que Pedro, ele se levanta como um homem valente na presença do Senhor. No dia de Pentecostes, quem se levanta novamente? Aquele Pedro ousado, e começa a pregar. E 3.000 almas, quase 3.000 almas, a Bíblia fala que foram salvas. Novamente ali, quando Pedro é interrogado, Pedro é aquele que se dispõe e fala que ele não poderia se calar daquilo que ele ouviu, ele não poderia se calar daquilo que ele havia visto. Pedro, ele sempre se colocava, e Pedro se tornou uma coluna da igreja primitiva, amados irmãos. Você vai ver várias referências sobre a vida de Pedro, porque ele foi restaurado pelo Senhor. Ainda há tempo, meus irmãos, ainda há tempo. O Senhor ainda quer te levantar. O Senhor ainda quer usar a sua vida. O Senhor ainda quer usar a sua vida para que outras vidas que estão lá fora possam ser restauradas. Mas primeiramente nós precisamos ser restaurados pelo Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos ser restaurados, irmãos, do íntimo do nosso coração. Veja que Pedro, ele se conhecia. Ele disse: eu, Senhor, não te negarei. As pessoas viam Pedro de uma maneira, mas Jesus conhecia verdadeiramente quem era Pedro. Quem sabe você pensa algo sobre você, sobre a sua fé. Quem sabe as pessoas te veem de uma maneira, mas sabe de uma coisa? Só Deus realmente sabe quem nós somos, irmãos. Aleluia. Só Deus sabe realmente quem nós somos. Só Ele conhece a minha estrutura e a sua estrutura. Somente o Senhor. E nós vemos que Pedro, ele foi um homem restaurado por Deus. Porque a queda, amados irmãos, não é o fim. Depende de mim e de você. Se nós nos colocarmos na presença do Senhor e nos arrepender, o Senhor há de restituir tudo aquilo que foi perdido. O Senhor há de restituir tudo aquilo que nós perdemos, irmãos. Porque a queda nós perdemos muitas coisas. A queda nos faz perder a sensibilidade. A queda nos faz perder, amados irmãos, a obediência, a fidelidade, o amor para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor Jesus.
Mas o Senhor hoje, nessa noite, quer restaurar a fidelidade em seu coração. O Senhor, nessa noite, quer restaurar o amor no seu coração. O Senhor, nessa noite, quer restaurar as promessas na sua vida. Você crê assim, meu irmão? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Você crê que essa palavra vem de Deus e não de mim? Eu não tenho força, eu não tenho nada, amados irmãos, para oferecer à igreja do Senhor. Essa igreja foi comprada, você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue, amado. E o Senhor não desiste de você. O Senhor dá essa palavra ao seu coração, essa mensagem, porque Ele deseja restaurar a sua vida nessa noite. Aleluia. E se você crê, eu quero lhe convidar aqui novamente, aqui na frente. Aleluia. Queremos orar nessa noite por restauração. Por restauração. Por restauração, irmãos. Quantos querem ser restaurados nessa noite? Aleluia, Jesus. Quantos desejam ser restaurados nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Quantos querem que Deus vire a página da sua vida e comece a escrever uma nova história? Quanto deseja nessa noite? Se você deseja, eu quero lhe convidar, vem aqui na frente. Queremos orar pela sua vida, irmãos. Isso que você está passando, Deus não colocou o ponto final. Deus está colocando uma vírgula hoje. Deus irá mudar a situação, o quadro ao qual você está vivendo hoje. Feche os seus olhos.